Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Em algumas das mensagens recentes, nós temos refletido sobre a necessidade de examinar as Escrituras para ter certeza da nossa própria salvação. Para receber o dom da salvação oferecido pelo sacrifício de Jesus, precisamos crer nele como o Cristo, o divino Salvador e Senhor. Reconhecer Jesus como Senhor implica na obediência a Ele, resultando na nossa transformação espiritual. Entre as exigências do Senhor Jesus estão o arrependimento e o batismo, duas palavras que vamos considerar hoje. Jesus citou exemplos de calamidades que causaram várias mortes e perguntou se as vítimas foram as piores das pessoas. E ele mesmo respondeu: digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas capítulo 13, versículos 3 e 5. Arrependimento. Essa palavra não significa a perfeição de alguém que nunca mais erra, mas exige uma decisão de mudar a direção da vida, de deixar de viver no pecado para servir ao Senhor. O resultado dessa decisão, na prática, será uma transformação. João Batista desafiou seus ouvintes a produzirem fruto digno de arrependimento. Mateus 3, versículo 8. Na sua carta aos Gálatas, Paulo falou de deixar de praticar as obras da carne para mostrar o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, fala sobre esse contraste. Jesus ensinou a importância também do batismo para receber perdão dos pecados. A mensagem que ele deu aos apóstolos incluía condições para receber a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Pedro foi fiel na sua pregação, convidando os ouvintes a se arrependerem e serem batizados para a remissão dos seus pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. E Ananias, o homem escolhido por Deus para pregar a Saulo de Tarso, falou para este homem, futuro apóstolo: levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Atos 22, versículo 16. Mesmo depois de um encontro inédito com Jesus, no qual Saulo o chamou de Senhor, depois de 3 dias para refletir e se arrepender dos seus pecados, ele ainda precisava do batismo para receber perdão. Paulo transmitiu a outros a mensagem que ele ouviu de Ananias. Ele disse que o batismo é o sepultamento que vem antes da nova vida. Romanos 6, versículos 3 a 6. Também ele disse que nós somos batizados para entrar em Cristo. Gálatas 3, versículos 26 e 27. É necessário ter muito cuidado para não ser enganado sobre o batismo. Alguns distorcem o ensinamento bíblico para afirmar que o batismo salva bebês incapazes de crer e incapazes de pecar. Outros invertem as palavras de Jesus e dizem que a salvação vem antes e sem o batismo. E ainda outros dizem que o batismo, que significa imersão, pode ser substituído por aspersão. Há muitas distorções sobre o batismo no mundo religioso em que nós vivemos. Mas não seremos salvos pelas doutrinas dos seres humanos pregadas nas várias igrejas. As pessoas que realmente creem em Jesus farão o que ele mandou para receber a salvação. E ele falou da necessidade da fé, do arrependimento e do batismo para receber perdão dos nossos pecados. Vamos ouvir o que Jesus disse e não ser enganados pelas doutrinas humanas que distorcem a mensagem do nosso Salvador. A pergunta de ontem, que tem muito a ver com a mensagem de hoje. Quem disse
Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Alternativas: A. Ananias. B. Estevão. C. Paulo. Ou D. Pedro. A resposta certa vem de Atos capítulo 2, versículo 38, onde Pedro deu esse desafio aos ouvintes em Jerusalém. E a pergunta de hoje: quem escreveu? E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Alternativas: A. Mateus. B. Lucas. C. Paulo. Ou D. Timóteo. A resposta vem no final do episódio 400. Se você tem acompanhado desde o início, já tem refletido sobre bastante coisa da palavra de Deus, e se Deus permitir, continuaremos com essas mensagens diárias para edificar e desafiar cada ouvinte na nossa caminhada para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.